Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um módulo de resolução de questões. Muito importante resolver questões, não apenas para que vocês verifiquem se acertam ou se erram, não. E não apenas para que vocês possam mensurar aí o seu conhecimento. Muito mais do que isso. Vocês vão, por meio das questões, identificar como aquilo é cobrado na prova, vão revisar o conteúdo, vão consolidar o conhecimento, vão poder aprimorar o conhecimento, vão poder aprender com a resolução das questões, vão aprender com as alternativas certas e erradas e também vão poder, claro, ter um termômetro de onde precisam aprofundar e aprimorar mais o conhecimento. São muitas as finalidades da resolução das questões. Então, vamos a ela. Vamos resolver agora questões multibancas, de bancas diversas, sobre aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência social. Vamos para a tela. Vamos lá, pessoal. Questões bancas diversas sobre regime próprio de previdência social relacionado a aposentadorias e pensões, beleza? Muitas questões aqui de 2024 que trouxe para vocês. Temos essa questão aqui da banca Educa, tá? E vamos lá analisar a questão. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 40, estabelece que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e pensionistas. Sim, é verdade. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Ok? Atuarial. Em seu parágrafo 1º, o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Então vamos lá. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Vamos analisar cada assertiva e depois a gente busca a alternativa. A primeira assertiva. Existe aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho? Sim. No cargo em que estiver investido? Sim. Quando insuscetível de readaptação? Sim. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas? Sim. Para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria? Sim. Na forma da lei do respectivo ente federativo. Perfeito. A primeira assertiva está corretíssima. Vamos para a segunda assertiva. Vamos lá. Segunda assertiva. Pode se aposentar compulsoriamente? Sim. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição? Sim. Aos 70 anos de idade ou aos 75? Sim. Na forma de lei complementar. A lei complementar definiu 75, mas a Constituição diz 70 ou 75 na forma de lei complementar. A segunda está corretíssima. Muito bem. Vamos seguir aqui a terceira assertiva. No âmbito da União, pode se aposentar aos 62 anos de idade, se mulher, tá certo, e aos 65 anos de idade, se homem, correto. E no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Tá tudo certo também. Tudo certo na primeira assertiva, na segunda e na terceira. Então, o nosso gabarito é a letra A, ou seja, todas estão corretas, tá certo? Lembrando que a regra que a Constituição traz, que a reforma da Previdência traz, é para os servidores públicos federais. Os dos estados, DF e municípios terão suas regras de aposentadorias definidas aí nas suas respectivas constituições e leis orgânicas, exatamente como está escrito no terceiro item. Os 3 itens estão corretos e o nosso gabarito é a letra A. Assertiva 1, 2 e 3 corretas. Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Vamos pegar uma questão agora de 2023 do Instituto Consulplan. Diz o seguinte: o regime próprio de previdência social
RPPS, dos servidores titulares de cargos efetivos, é um componente importante dos benefícios oferecidos aos servidores públicos no Brasil. Beleza? Sua operação e regulamentação variam de acordo com a esfera do governo, é verdade. Mas todos os regimes próprios de previdência têm o objetivo de fornecer aposentadoria e outros benefícios previdenciários aos servidores públicos de forma sustentável. Sim, aposentadorias e pensão por morte, né? De forma sustentável. Esses outros benefícios aqui é pensão por morte, porque só pode conceder regime próprio aposentadorias e pensão por morte. Muito bem. A Constituição Federal estabelece algumas regras com relação ao referido regime. Assim, o servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social será aposentado. Vamos lá. Alternativa A. Compulsoriamente, correto, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, correto, aos 70 ou aos 75 anos de idade, correto, na forma de lei complementar. Olha quantas vezes isso está caindo. Então, alternativa A já é o nosso gabarito, tá bom? O nosso gabarito é a alternativa A, mas o mais importante da questão é o que nós vamos aprender com os erros das demais alternativas, né? A alternativa A, acertei, vou pular de questão? Não. Nós vamos estudar o erro das demais alternativas para que nós nunca mais erremos. Então vamos lá. Olha só. Qual que é o erro da alternativa B? Bom, está dizendo que a alternativa B pode se aposentar voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo serviço público, 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as condições legais. Sim, mas a banca considera errada. Por quê? Porque faltou o requisito de 20, não basta cumprir 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo. Tem que cumprir também mais 25 anos no total aí de contribuição. Então não basta ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Tem que ter 25 anos de contribuição total. Além disso, 10 anos de serviço público. Além disso, 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Além da idade, claro, de 65 anos para homem, 62 para mulher. Então, o que está na B não é suficiente para se aposentar voluntariamente. Vamos para a próxima questão. Então, a B também está errado, tá? Faltou esse requisito. Alternativa C. Por invalidez permanente, atualmente chamado de aposentadoria por incapacidade permanente, né? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiada ou incurável, especificado em lei. Não, pessoal, os proventos da aposentadoria da invalidez permanente, chamada hoje de aposentadoria por incapacidade permanente, não se estuda de forma, não é proporcional. Ela é calculada, tá certo? Ela tem o seu cálculo é delimitado com aquela regra que vocês aprenderam, 60%, né, da média dos salários das remunerações, na verdade, para o servidor público. Pega a média das remunerações de julho de 94 para cá. Esta média você atualiza para valor presente, e aí, em relação a ela, você aplica o percentual de 60% sobre essa média, mais 2% para cada ano de contribuição, que, aqui no regime próprio, homem ou mulher, superar 20 anos de contribuição. No regime geral, para a mulher é 2% quando supera 15%, e homem 2% para cada ano que supera 20%. No regime próprio, não. Os 2%, sejam homem ou mulher, sempre que superarem 20 anos de contribuição. Então, é uma forma de cálculo específica, tá certo? Além disso, volta para a tela, né? E se for decorrente de acidente, né? Acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, né? Temos aí também que, nesse caso, será direto 100%. Não será feito aquele cálculo de 60% mais 2% por ano de contribuição que supere 20%. Se for acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, né? Aí será 100%. Isso não vale para doença grave, contagiosa ou incurável. Vale para doença profissional ou, né, acidente do trabalho,
que é esse aqui, doença profissional ou doença do trabalho, não necessariamente para doença grave, contagiosa ou incurável. Então, temos alguns erros aqui na C. Vamos para a D. A D diz o seguinte, olha só. No âmbito da União, aos 58 anos de idade, se mulher, está errado, mulher são 62, e aos 65 de idade, se homem, correto. E no âmbito dos estados, DF e municípios, na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do ente federativo, tá tudo certo aqui, tudo certo, só tá errado a parte inicial que fala 58 anos de idade para mulher, e vocês já sabem exaustivamente que são 62, tá bom? Então, nós já vimos aqui que o nosso gabarito é a letra A. Vamos colocar a letra A aqui, ó. Letra A no nosso gabarito e vamos para a nossa próxima questão. Vamos a ela. Questão 2024 da Fundatec diz o seguinte: a respeito do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos e sua previsão constitucional geral, desconsideradas eventuais regras de transição, ó, tá falando, resolva desconsiderando eventuais regras de transição. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, incorreta. Vamos lá. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares dos cargos efetivos, ok? Terá caráter contributivo e solidário, correto, mediante contribuição do respectivo ente federativo, correto, dos servidores ativos, correto, dos aposentados e dos pensionistas, correto. Observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Tudo correto. Só que nós estamos procurando a incorreta. Então não vamos marcar a A. A A está tudo certo. A B. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. A alternativa B também está correta. Então a A está correta, a B está correta, nós estamos procurando a alternativa incorreta. Então, volta para a tela. Vamos lá. Alternativa C. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, correto, aos 65 anos de idade, se homem, correto, e no âmbito dos estados, DF e municípios, serão aposentados na idade mínima estabelecida, mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Está correto a alternativa C também, e nós estamos buscando a alternativa incorreta, por isso não marcaremos a C. Vamos para D. As regras para cálculo dos proventos de aposentadoria serão disciplinadas por lei do respectivo ente federativo. Claro, cada ente federativo vai estabelecer por meio da sua lei as regras para a aposentadoria dos servidores vinculados ao seu regime próprio, tá bom? Então é verdade, sim. Então, determinado município, estado, DF, terão que estabelecer na lei as regras da aposentadoria dos seus servidores vinculados ao regime próprio. Mesma coisa na União. Então, a alternativa D, correta. Temos que achar um erro na E, porque temos que ter uma alternativa errada. Vamos lá. Vamos ver se a E tem algum erro. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade em qualquer hipótese. Errado. Não são 70 anos de idade, né? Pode marcar o E, é o errado, e estamos procurando o errado. Por que não? Porque a Constituição fala aos 70 ou 75 nos termos de lei complementar. E a lei complementar estabeleceu 75 anos para a aposentadoria compulsória aqui dos servidores públicos, tanto da União, dos estados, DF, municípios. Portanto, não é 70 anos de idade em qualquer hipótese. O erro está na alternativa E. Combinado? Vamos para a próxima questão, vem comigo. Mais uma questão de 2024, tá certo? Lá a banca, essa ANC da Universidade Federal do Paraná, diz o seguinte:
Assinale a alternativa correta. Agora temos procurando a alternativa correta a respeito da estrutura e dos principais benefícios dos regimes próprios de previdência social. Alternativa A. Vamos a ela. Estamos procurando a correta agora, hein, pessoal? Correta. A aposentadoria compulsória foi alterada. A aposentadoria compulsória foi alterada pela emenda constitucional número 103 de 2019 para 70 anos de idade. Errado. Continua ainda em 75 anos de idade nos termos de lei complementar. Alternativa B. O abono de permanência, após a emenda constitucional 103 de 2019, poderá não corresponder à integralidade das contribuições previdenciárias recolhidas mensalmente. Ora, pessoal, a B ela está correta por quê? Nós aprendemos o abono de permanência e com a reforma da Previdência, ela deixou de corresponder exatamente ao valor integral e passou a corresponder um valor que pode ser até o limite máximo da contribuição previdenciária, mas não necessariamente o valor integral, nos termos do artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal. Olha que interessante. Antes da reforma da Previdência, o abono de permanência, né, que é devido a quem já cumpriu, o servidor público, que já cumpriu o requisito para aposentar. Então, imagine, o servidor público cumpriu o requisito para aposentar, mas opta por permanecer em atividade. Ele vai receber um abono de permanência, certo? Em regra, esse abono de permanência equivale ao valor da sua contribuição previdenciária. Antes da reforma da Previdência, era obrigado que o abono de permanência fosse o valor da contribuição previdenciária da competência. Mas após a reforma da Previdência, né, alterou ali o artigo 40, parágrafo 19, introduziu o artigo parágrafo 19 ao artigo 40 da Constituição e diz o seguinte, que esse abono de permanência não será necessariamente igual à contribuição do segurado, mas até o valor da contribuição do segurado. Por isso é que a alternativa B está correta, né? Poderá não corresponder, apesar que, né, todos os casos que eu conheço corresponde, mas poderá não corresponder à integralidade, porque a reforma da Previdência diz até este valor. Mas vamos supor que você não lembrasse disso, ou que você não soubesse isso. Fique tranquilo, você vai achar erros em todas as demais alternativas, erros muito notórios, e a alternativa B iria sobrar de qualquer forma de bandeja para você assinalar. Vamos ver o erro das demais alternativas? Vem comigo. Nós já vimos ali, né, o erro grosseiro da alternativa A. Vamos ver o erro da alternativa C, D e E. Vamos lá. Alternativa C, o regime próprio de previdência é destinado aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, correto, assim como aqueles que ocupam cargo exclusivamente em comissão. Não, né, pessoal? Vocês sabem já que os ocupantes de cargo exclusivamente em comissão, de livre nomeação e exoneração, são vinculados ao regime geral. Tá? Somente servidor público efetivo, quando está em comissão, permanece como regime próprio. Mas alguém que vem de fora exercer apenas aquele cargo em comissão, ou seja, exclusivamente em comissão, ele é empregado do regime geral. Nós já vimos isso. Então a C tem um erro grave aqui, vamos para a D. A emenda constitucional 103 de 2019 extinguiu a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas. Claro que não. Nós vimos que, continuar o artigo 40 da Constituição, continua havendo ainda a contribuição do ente federativo, do servidor ativo, dos aposentados e dos pensionistas. Ou seja, a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, não extinguiu nada. Então, mais um erro grosseiro aqui na alternativa D. Vamos para a alternativa E. O regime próprio de previdência estabelecido pela União Federal não foi estruturado em caráter contributivo e solidário. Errado. Ele foi sim, ele é contributivo e solidário. Então vejam, né? Mesmo que você não soubesse que a alternativa B era correta, ou não lembrasse, o erro da A, da C, da D e da E é tão gritante e evidente que você, de qualquer forma, sabendo ou não sabendo, iria marcar B e acertar essa questão. Tranquilo? Ou você marca porque sabe que é a correta, ou porque você achou o erro grosseiro nas demais que são incorretas e, consequentemente, sobrou apenas a B. Você acertaria de qualquer forma. Vamos para a próxima questão. Gabarito aqui, então, letra B de bola. Tá certo? Aqui na tela, letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Vamos a ela.
Mais uma questão de 2024, aqui da Fundatec. Analise as assertivas a seguir, que versam sobre disposições constitucionais dos regimes próprios de previdência social, RPPS, dos servidores públicos. Vamos analisar cada uma delas. Vamos lá. Alternativa, a primeira assertiva. A aposentadoria de servidor por incapacidade permanente para o trabalho depende da realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, nos termos de lei complementar da União. Aqui, pessoal, é uma maldade, tá? Aqui nós temos nessa primeira assertiva uma pegadinha que é uma maldade tremenda da banca. Mas maldade daquelas brutas, tá? Aqui, a verificação da continuidade das condições que ensejaram a aposentadoria deve sim ser essa revisão periódica, né? Deve sim fazer avaliações periódicas das condições que ensejaram essa aposentadoria, mas não é nos termos de lei complementar da União, é nos termos de lei ordinária. Volta para a tela, pessoal. Então, e não é da União, aqui é lei ordinária e não é da União, é do respectivo ente federativo, né? Cada ente federativo vai estabelecer as suas regras para verificação periódica da causa aí, da avaliação, né, daquelas circunstâncias que deram origem à aposentadoria por incapacidade permanente. Então vejam, não é uma lei complementar, é uma lei ordinária, e não é uma lei complementar da União, é uma lei ordinária de cada ente federativo. Cada ente federativo vai criar as regras de avaliação periódica dos aposentados por incapacidade permanente do seu regime próprio. Então, temos aqui o erro da primeira assertiva. Vamos para a segunda assertiva. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Bom, esta segunda assertiva, ela está correta nos termos do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, né, diz realmente isso, tá? Só tem um problema, pessoal, que a banca aqui não considerou. A banca considerou a segunda como correta, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º. Só que existem servidores antigos que possuem ainda a integralidade. E aqui, naquele caso, quando não foram optantes pelo regime de previdência complementar, eles possuem aposentadorias, né, que superam aí o teto do regime geral de previdência. Apenas para os novos, né, após a emenda constitucional 103 de 2019, né, e não só apenas ela, mas após também a instituição do regime de previdência complementar, já bem antes, né, a partir desse momento, já não se pode mais os novos servidores ingressarem, né, tendo direito a uma aposentadoria acima do teto do regime geral. Então essa alternativa está considerando os novos servidores, né? Mas se considerar os antigos, a segunda poderia também não estar correta, mas a banca considerou para os novos servidores a segunda assertiva correta. Vamos para a terceira. A aposentadoria para ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, seguirá ou o regime geral ou o regime próprio. Claro que não. Não é um ou outro, né? Conforme disposto na legislação. Ocupante exclusivamente de cargo em comissão é sempre vinculado, nós já vimos, ao regime geral de previdência. Por isso que está errado a terceira assertiva, né? Nunca um servidor público ocupante de um cargo exclusivamente em comissão pode ser do regime próprio. Porque se ele ocupa exclusivamente cargo em comissão, significa esse exclusivamente que ele só é comissionado, mas ele não é um servidor público efetivo. Se ele fosse efetivo, ele não seria exclusivamente em comissão, seria um efetivo comissionado. Mas se fala exclusivamente em comissão, é um servidor que não é efetivo, que está apenas comissionado ali num cargo de livre nomeação e exoneração. Ali é sempre regime geral de previdência. É empregado do regime geral e nunca do regime próprio. A terceira assertiva está errada também. Vamos para a quarta assertiva. A lei não poderá estabelecer
qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício para os regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Talvez vocês não tenham estudado isso ainda, mas eu explico para vocês, né? A quarta assertiva está correta. Corretíssima. Está nos termos do artigo 40, parágrafo 10, ó. Artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal de 88. Ora, a lei não poderá estabelecer contagem de tempo de contribuição fictício. Não pode mesmo, tá certo, né? E o que é contribuição fictício, tempo fictício? Ora, pessoal, contribuição fictício significa, né, que a contribuição, vamos lá, o tempo fictício é uma contribuição em que, contribuição não, é um tempo de serviço para o qual não houve contribuição. Chama-se fictício, por exemplo, uma contagem em dobro. Vamos imaginar que existe uma regra para contagem em dobro, para cada ano valer 2. Ora, não se admite qualquer forma de contagem, tempo de contribuição fictício para o regime próprio dos servidores públicos. Por quê? Porque eu não posso ter uma contagem de um tempo para o qual não houve a correspondente contribuição. Para contar o tempo de contribuição, tem que ter trabalhado e recolhido. Não se pode criar um mecanismo de contar tempo para o qual não houve trabalho e recolhimento de forma fictícia. Como, por exemplo, dizer, olha, o tempo será contado em dobro. Não pode, porque aí é uma ficção. Você não pode contar um ano virar 2. Se você trabalhou 1, recolheu 1, você não pode ter 2 se você não recolheu 2 anos de contribuição, nem trabalhou os 2. Então, a quarta assertiva está correta. É realmente vedado, é proibido qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Só pode tempo de contribuição real, para o qual houve trabalho e recolhimento. Pois bem, então nós temos duas assertivas corretas. A assertiva 2 e a assertiva 4. Consequentemente, se a 2 e a 4 estão corretas, o nosso gabarito é a letra D de dado. Apenas a 2 e a 4 estão corretas. Beleza? E para fechar, pessoal, a nossa última questão, vamos falar aqui dessa bateria. Mais uma questãozinha de 2024 da FUNCERN. Diz o seguinte, olha só. Juliano Miranda era servidor público federal aposentado e faleceu no último domingo, deixando como dependentes a esposa e 7 filhos menores de idade. Então ele tem esposa e 7 filhos, ou seja, 8 dependentes. Pois bem, de acordo com a Constituição Federal, alternativa A, os dependentes têm direito de receber a pensão por morte correspondente a 90% do valor da aposentadoria? Vamos lá. Como é que calcula a pensão por morte aqui, lembram? Bom, é 50% de uma cota familiar e mais 10% por dependente, limitado a 100%. Como ela tem quantos dependentes? 7 filhos e a esposa, 8 dependentes, então tem 50%, teria mais 8 vezes 10%, mas é limitado a 100%. Então, com 8 dependentes, ele vai ter a cota familiar de 50% e mais os 50% para chegar em 100% para lá. Não vai ser 130%, nada disso. Vai terminar em 100%, tá certo? Pois bem, então, nós temos aqui 100% do valor da aposentadoria. Juliano Miranda era um servidor público aposentado. Se ele morreu, a pensão por morte dele, pelo número de dependentes que ele deixou, será 100% do valor da sua aposentadoria. A alternativa A está errada, porque a alternativa A diz que será 90%. Não. A alternativa B está correta. Os dependentes têm direito a receber pensão por morte correspondentes a 100% do valor da aposentadoria. Por quê? Porque com 5 ou mais dependentes, fica travado em 100%. Tá certo? Alternativa C. Somente os filhos fazem jus à pensão por morte? Claro que não. Sendo o direito de cada dependente a cota de 10%, totalizando 80%. Nada a ver. Sabe nem fazer conta, né? Alternativa D. Os filhos e a esposa fazem jus à pensão? Correto. Tendo direito a 50% pela unidade familiar? Correto. Acrescidos de 10% por dependente? Correto. Correspondendo a 130% do valor? Não, é limitado a 100%. Se deu 130%, tem que parar em 100%. Não pode chegar a 130%. Então a alternativa correta é a letra B. Por quê?
Porque quando passa de 100%, fica limitada a pensão por morte a 100% da aposentadoria que o segurado recebia, ou se ele não era aposentado, daquela a que ele teria direito a receber se fosse aposentado, né, por incapacidade permanente na data do óbito. O gabarito é a letra B, o valor é 100%, portanto, do valor da aposentadoria que Juliano Miranda recebia. Tranquilo? Com isso, finalizamos a nossa bateria de questões sobre aposentadorias e pensões no regime próprio de Previdência Social. Um abraço e até o nosso próximo módulo.